é sexta-feira, dia de discutir um tema aqui no programa. Vamos falar de doenças extremamente letais e que estão entre as principais causas de mortalidade no rebanho brasileiro, as clostridioses. Para saber mais sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio Liliana Mazer, que é médica veterinária e supervisora do Departamento de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Ouro Fino. Liliana, primeiro é um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Eu queria saber, assim, o que são as clostridioses? Bom, prazer é todo meu de estar aqui mais uma vez. As clostridioses, elas são um grupo de doenças causado por bactérias do gênero Clostridium, né? Como são várias doenças que são causadas por essas bactérias que estão no ambiente, a gente pode dividir elas em 3 grupos para facilitar um pouco o entendimento. O primeiro grupo são as doenças chamadas mionecroses, que são doenças que causam necrose muscular. Dentro desse grupo está o carbúnculo sintomático, que é bastante conhecido do produtor rural, também conhecido como manqueira. Está também a gangrena gasosa e o edema maligno, né? Então, são as doenças que causam necrose muscular, que são uma das partes das clostridioses. O segundo grupo de doenças é chamado de doenças que causam alterações no sistema gastrointestinal. Nesse grupo está classificado a enterotoxemia, que é causada pelo Clostridium perfringens, que causam alterações gástricas, causam sintomas nervosos. Está também a hepatite necrótica infecciosa e a hemoglobinuria bacilar, que são algumas doenças causadas pelos clostrídeos, né, por algumas espécies de clostrídeos, que também está ligada com uma ocorrência de facíola hepática no rebanho. E o terceiro e último grupo das clostridioses são as doenças neurotrópicas, que causam alterações do sistema nervoso central. Está classificado nesse grupo o botulismo e o tétano. E por que elas são tão perigosas? Bom, como você viu, são várias doenças, né, causadas pelos clostrídeos. E, em geral, todos os clostrídeos, eles produzem toxinas muito potentes, né? A toxina botulínica e a toxina tetânica são uma das toxinas mais potentes produzidas por bactérias. E essas toxinas, elas matam os animais muito rapidamente. O animal, quando é acometido de uma clostridiose, por exemplo, uma gangrena gasosa ou um carbúnculo sintomático, ele pode morrer em até 72 horas, né, depois que a bactéria começa a se multiplicar. Daí você vê a potência das toxinas produzidas pelos clostrídeos. Então, por isso que ela é uma doença muito importante e causa bastante a mortalidade de animais no rebanho brasileiro. E por falar nisso, como que o homem do campo diagnostica uma doença como essa? Essa é uma dificuldade ainda? É desconhecida no campo? Essas doenças ainda não são tão conhecidas e visíveis? É uma doença extremamente conhecida. O produtor, ele conhece a clostridiose, só que acontece o seguinte: o animal, ele morre muito rápido. Então, o que é comum? O produtor já chegar no pasto e já ver o animal morto. Então, não dá tempo dele diagnosticar, chamar um veterinário e diagnosticar corretamente a clostridiose. E aí, o que acontece? Ele atribui aquela mortalidade a outras causas, como picada de cobra, raio, intoxicação por plantas, né? Então, o diagnóstico conclusivo da clostridiose é difícil. Ele tem que ser feito logo quando o animal morre por um médico veterinário, que faz uma necrópsia e manda o material para um laboratório específico para determinar a causa da morte, né? No caso, a toxina clostridial ou então a presença da própria bactéria, né? Só que para dificultar um pouco ainda esse diagnóstico, essa bactéria, ela está presente dentro do organismo do animal. Então, só localizar essa bactéria dentro daquele tecido que o veterinário mandou para o laboratório não indica que ele morreu de clostridiose, né? Então, tem que ter toda uma sintomatologia clínica, todo um estudo epidemiológico para você dar o diagnóstico confirmatório da clostridiose. E essas doenças, elas afetam todos os animais de todas as idades? Isso. Nós estamos falando de várias doenças, né? Algumas doenças acometem mais os animais mais jovens, como a manqueira, o carbúnculo sintomático, acomete os animais mais jovens. Mas ela pode acontecer nos animais mais adultos, né? Quando os animais não têm uma imunidade muito alta. Então,
Botulismo pode acontecer um animal de qualquer idade, o tétano, depende da doença, ele vai afetar uma certa idade. Mas, teoricamente, todas as idades podem ser acometidas pelas clostridioses. Existe tratamento? Como que funciona? Olha, o tratamento da clostridiose é muito complicado, é muito difícil, porque, como eu já falei, é uma doença muito aguda, muito rápida. Então, a partir do momento que você diagnostica, você pode tratar com antibiótico, porque uma bactéria ela pode ser sensível a algum antibiótico, né, que você pode usar. Só que é complicado você diagnosticá-la logo no começo. Né? Tem alguns casos de literatura onde citam um tratamento eficaz, mas são muito raros. Tá? Então, o melhor é a prevenção. E por falar em prevenção, a Ouro Fino disponibiliza para o mercado a vacina Orovac Clostridium. Isso, a Ouro Fino lançou em 2008 a vacina Orovac Clostridium, né, que é uma vacina comprovadamente eficaz para a prevenção das clostridioses que acometem, das principais clostridioses que acometem os bovinos a campo. E como que deve ser a conservação? A gente falou da maneira como prevenir, agora como que deve conservar essa vacina? Toda vacina, né, tem uma vacina só no mercado que não precisa ser refrigerada, ela deve ser conservada sempre entre 2 e 8 graus. Que é a temperatura de geladeira. Então, quando o produtor vai na loja, compra a vacina, ela está conservada na geladeira. E essa temperatura, ela tem que ser mantida entre 2 e 8. Então, no transporte até a fazenda, tem que ser levada em caixa de isopor com gelo, com essa temperatura. Na geladeira da fazenda não pode congelar a vacina, porque senão ela perde a eficácia. E na própria manejo de vacinação, a gente tem que estar sempre atento a essa temperatura da vacina, que tem que estar sempre entre 2 e 8 graus. O homem do campo pode aproveitar a campanha de vacinação contra a febre aftosa e também fazer essa vacina? Pode. Essa vacina ela pode ser aplicada assim, em conjunto com a vacina contra a febre aftosa, só que a gente tem que observar o esquema de vacinação, né? É indicado também vacinar bezerros, né? Bezerros com 30 dias de idade ou quando a mãe é vacinada, bezerro um pouco mais velho, depende do manejo da fazenda. Então, além de vacinar na campanha contra a febre aftosa, o produtor pode ter o cuidado, né, a observação do esquema de vacinação dos bezerros. E fazer a revacinação anual para manter o rebanho com níveis elevados de anticorpos, né, que são intoxicações que acontecem, né, as toxinas produzidas pelos clostrídeos são neutralizadas pelos anticorpos, né, que são induzidos pela vacina. Então, se você mantém aquele rebanho vacinado anualmente, você mantém um nível alto de anticorpos e aí você previne as clostridioses mais eficazmente. Liliane, eu quero agradecer a sua participação. Tenho certeza que essa entrevista ajudou muita gente no campo a entender um pouco mais sobre essas doenças. Obrigado. Eu que agradeço. E o programa termina aqui. Para rever as reportagens do Ouro Fino em Campo, dê uma passada nos nossos sites. É canal ourofino.com e youtube.com/ourofinoagronegócio. Obrigado pela companhia e até mais.